Continuando com a nossa série reta final para a prova da EPICAR, vamos fazer aqui uma questão de aritmética, digamos, fora do padrão. Você sabe que normalmente as questões que aparecem na prova da EPICAR, na área de aritmética, nas outras áreas também, mas vamos falar sobre aritmética, elas costumam seguir mais ou menos um padrão conhecido. Aquelas questões de regra de 3, por exemplo, todo ano cai aquilo, né? Ou quase todo ano. Por isso que você tem que resolver as provas de anos anteriores. Os estilos são parecidos. Quer dizer, o professor teve a ideia de bolar uma questão, aí chega no outro ano ele tem a mesma ideia de bolar uma questão do mesmo tipo, que você usa as mesmas coisas para resolver. Agora, só que às vezes aparecem umas questões que não seguem aquele padrão que cai todo ano, tá? Você tem que se preocupar com elas também. Então, uma questão que não segue um padrão, não adianta você ficar olhando questões parecidas, justamente porque elas são fora do padrão. Você tem que usar o que aqui? Experiência. E essa questão aqui, eu vou usar uma outra coisinha que ajuda muito, além da experiência, é resolver ela por álgebra. Você sabe que muitas questões de aritmética que você resolve ali usando regra de 3, um raciocínio desse, elas podem ser feitas por álgebra. Para você resolver por álgebra, basta você encontrar quais são as equações que descrevem aquele problema. Tá, então vamos resolver essa questão aqui usando álgebra. Olha aqui, 3 corredores são chamados de corredor X, Y e Z. Cada um deles corre com uma diferente velocidade constante em uma corrida de 1000 metros. Então, digamos que seja isso aqui, 1000 metros. O corredor X vai correr aqui 1000 metros, o Y também e o Z também, só que eles vão chegar em posições diferentes porque eles têm velocidades diferentes. E aí ele deu essas informações aqui, ó. Se X dá a Y uma dianteira de 50 metros, eles chegarão juntos no final. Estranho isso aqui, né? Corrida normalmente não é desse jeito. Corrida é assim, os corredores largam juntos, no mesmo instante, do mesmo ponto, e eles correm, vai ter um que vai chegar antes do outro. Agora, essa corrida aqui foi feita de uma outra forma. Um corredor, ele deixou o outro ir na frente, deixou o outro avançar 50 metros, e aí ele chegou junto. Olha só, isso que ele falou aqui, digamos que você tem aqui X e Y. Se eles forem correr assim, o X vai chegar primeiro. Então, o que é feito aqui? O X deixa o Y partir 50 metros à frente, ele dá uma dianteira para ele. E aí, partindo desse jeito, eles vão chegar juntos. Quer dizer, estranho, isso aqui é um pouco de forçação de barra, né? Quer dizer, os corredores já vão saber quantos metros à frente um vai chegar em relação ao outro. Ele adivinhou isso e já deixou o outro ir à frente para eles chegarem juntos. Totalmente fora da realidade isso aí, né? Então, se você quiser, você pode raciocinar isso aqui de uma outra forma. Considerar que se esses corredores, no caso aqui, X e Y, se eles partirem juntos nessa mesma corrida, o X vai chegar no final e o Y ainda vai estar 50 metros para trás. Isso aqui é a mesma coisa do que isso. Só que isso aqui está dentro da realidade, né? Isso aqui é o que acontece normalmente numa corrida. Não é isso de dar 50 metros de dianteira para o outro. O que é isso? E essa outra informação aqui, ó. Se X dá a Z uma dianteira de 69 metros, eles chegarão juntos no final. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, considerando a realidade realista, que se você tiver X e Z correndo,
e eles partirem juntos do mesmo lugar, no mesmo instante, o que vai acontecer? O X vai chegar no final da corrida e o Z, no caso aqui, ele vai estar para trás, ele vai perder a corrida, ele vai estar quantos metros para trás? 69 metros. Então, o X vai percorrer os 1.000 metros, mas o Z ainda vai estar 69 metros para trás. Claro que o Z pode até continuar até o final da corrida, mas no instante em que a linha de chegada é cruzada, o Z está aqui 69 metros para trás. Vamos raciocinar desse jeito aqui, tá? Essa história de dar dianteira, não existe isso. Então, resolver esse problema aqui por álgebra, o que a gente precisa? Encontrar equações que relacionam essas grandezas. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? Velocidade, distância e tempo. Não é isso que está acontecendo? Eles estão correndo uma distância de 1.000 metros, eles têm velocidades constantes, cada um tem a sua, e claro que um vai ganhar em relação ao outro, quer dizer que aquele que ganha é que faz aquilo lá num tempo menor. Então, o que a gente vai usar é isso aqui. Velocidade é distância dividida por tempo. Isso aqui é a mesma coisa, para não ficar com fração, é a mesma coisa que dizer que distância é igual a velocidade vezes tempo. Isso também é a mesma coisa que dizer que tempo é igual a distância sobre velocidade. São as relações entre essas três grandezas. Tá bom, então vamos descrever essas três informações dadas aqui com esse raciocínio, nada desse negócio de dianteira. Olha aqui, se você tiver uma corrida entre o X e o Y, vou colocar aqui o corredor X e aqui o corredor Y partindo juntos. Corredor X, isso aqui tinha num desenho, não tinha? O corredor X está me alcançando. É uma corrida bastante disputada entre o Mad 5, pilotado por Speed Racer, e o Shooting Star, pilotado pelo corredor X. Quem vencerá o Grand Prix Fujiyama, ninguém pode prever no momento. Sem que Speed saiba, o corredor X é seu irmão mais velho Rex, que fugiu de casa há alguns anos. Então eles vão correr essa distância aqui, que é dada, ó, 1.000 metros. Eles vão correr essa distância aqui de 1.000 metros. No tempo que o X corre 1.000 metros, o Y vai correr menos, claro. Ele vai perder a corrida. Porque ele, para ganhar, tinha que ter uma dianteira, né? Então é isso aqui que vai acontecer. O Y, ele vai chegar no final da corrida. Quer dizer, no instante em que o X atinge aqui a linha de chegada, ele completa os 1.000 metros, o Y vai estar onde? Vai estar 50 metros para trás. Quer dizer que ele, na verdade, correu uma distância de quantos metros? 950 metros. Ou seja, no tempo em que o X corre 1.000 metros, o Y corre 950 metros. Então, olha aqui, a gente tem distância 1.000. Aqui, distância 950. Essa distância de 950 metros é percorrida no mesmo tempo em que o X percorre os 1.000 metros. Daqui a gente pode escrever o seguinte, que a velocidade do X, ó, velocidade é distância sobre tempo. Então, a velocidade do X vai ser 1.000 sobre tempo. Qual é o tempo? Eu não sei. Eu vou chamar de T. T maiúsculo eu vou introduzir como sendo uma variável desse problema, ou pode ser uma incógnita, se você precisar descobrir o valor dela, é uma incógnita, né? Mas na verdade o problema não pede isso. O problema pede essa história aqui da distância entre Y e Z. Então olha aqui, introduzi uma variável que eu não preciso dela para responder o problema, mas possivelmente eu vou ter que descobrir ela por álgebra.
para chegar até a solução do problema. Eu estou modelando o problema algebricamente. E esse tipo de problema é baseado nisso, velocidade é distância sobre tempo. Agora, nesse mesmo tempo t em que o x percorre essa distância, o y vai percorrer 950 metros. Ele tem uma velocidade menor, né? Então vamos escrever isso aqui. O VY, a velocidade do corredor y, é igual a distância sobre tempo. Qual é a distância e qual é o tempo que eu vou considerar aqui? Ele percorreu 950 metros nesse mesmo tempo. O t maiúsculo é o mesmo aqui para o x e aqui para o y. Então, o VY vai ser essa distância dividido por esse mesmo tempo. Quer dizer, os dois começaram a correr aqui e os dois terminaram assim, nesse mesmo tempo t. Nesse mesmo tempo t, enquanto esse corre 1000, esse corre 950. A mesma coisa aqui para a corrida entre x e z. Então, isso aqui é uma segunda corrida. Eu vou pegar aqui o corredor X e o corredor Z. Essa história de dar uma dianteira de 69 metros é a mesma coisa que falar isso aqui. Se os dois largarem juntos, o X vai completar os 1000 metros, enquanto o Z está ainda 69 metros para trás. Então, vamos desenhar isso. O X vai percorrer 1000 metros e o Z vai percorrer menos metros. Por quê? Ele está 69 metros para trás. Se ele tiver 69 metros para trás, quanto que ele vai percorrer aqui? É 1000 menos 69. Isso dá 931. Então, olha aqui. Daqui dessa corrida, a gente também pode tirar qual é a velocidade do Z. Porque a velocidade do X a gente já sabe. Ó, isso aqui para o X é uma repetição, ele vai fazer a mesma coisa, não importa se ele está correndo com o Y ou se ele está correndo com o Z. A velocidade do X é a mesma, aqui e aqui. Quer dizer, já que a velocidade do X também é isso aqui, velocidade do X é 1000 sobre t. Olha aqui, velocidade do X é 1000 sobre t. Esse tempo t aqui nessa segunda corrida é o mesmo t daqui. É o tempo que o X leva para correr 1000 metros. Já que a velocidade é a mesma, né? Então aqui a velocidade do Z, ela vai poder ser escrita em função desse mesmo t. No tempo t em que o X corre 1000, que é esse daqui de cima também, é o mesmo tempo t em que o Z corre 931. Então, a velocidade do Z é 931 sobre t. E daqui, dessa análise simples, basicamente, o que eu usei aqui? A relação entre velocidade, distância e tempo e essa descrição aqui do problema da dianteira de 50 metros, dianteira de 69 metros. Convertemos essa informação para a realidade, né? Esse chegou na frente, esse aqui 50 metros para trás, esse 69 metros para trás, e chegamos a essas duas relações importantes aqui. Aliás, três, né? A velocidade do X, a velocidade do Y e a velocidade do Z. É isso que vai me interessar. E agora a gente tem que calcular isso aqui, ó. Supõe agora uma corrida entre Y e Z. Qual a dianteira Y deve dar a Z de modo que cheguem juntos no final? Olha só. O Y tem que dar uma dianteira para Z. Isso é a mesma coisa que dizer que se eles largassem juntos, quem chegaria primeiro? O Y, né? O Y é mais rápido. Olha aqui, a velocidade do Y é maior do que a velocidade do Z. O Z é o mais lento dos três. E aqui, se a pessoa for resolver esse problema sem pensar, corre o risco de dizer que essa tal dianteira é a diferença entre esses números. Vai dar 19 metros e vai marcar 19 metros aqui, só que está errado. Não é assim que faz isso. Presta atenção, raciocina. Isso aqui é chute, é dizer que é a diferença. Olha só, você vai considerar uma corrida entre Y e Z. Essa corrida é de quantos metros? É de 1000 metros. Então, vamos desenhar aqui os 1000 metros.
Então, no tempo em que o y corre 1000 metros, o z vai correr menos. Vai correr uma distância menor que você não sabe quanto é. Mas se você descobrir, você vai fazer 1000 menos isso. Isso aqui é a dianteira que o y terá em relação a z. Ou seja, de acordo com essa historinha do problema de dar uma dianteira, essa dianteira pode ser calculada por aqui. Como é que a gente calcula isso? Tudo que a gente tem que fazer é descobrir quanto que é essa distância. E você sabe que distância é o quê? Distância é velocidade vezes tempo. Mas a gente conhece a velocidade, conhece o tempo? Olha só, essa distância que o z percorre, vou chamar de dz, tá? dz, que eu ainda não sei quanto é. Se eu descobrir quem é dz, é só fazer 1000 menos dz, eu descubro isso. Então, quem é essa distância? Lembrando dessa relação aqui, distância é velocidade vezes tempo. Ó, d é o que eu quero calcular, é o dz. Velocidade, que velocidade eu vou usar aqui? É a velocidade do z, essa velocidade, 931 sobre t, que acabamos de calcular, 931 sobre t. E quem é esse t? T é esse t aqui? Não. Esse t que a gente usou aqui é o tempo que o x demora para correr 1000 metros. Só que aqui tem uma situação diferente. Agora você tem o y correndo 1000 metros. Então, a gente tem que descobrir esse t que a gente vai usar aqui, não é esse t. Esse t aqui é um t diferente. O que significa esse t? Esse t é o tempo dessa terceira corrida aqui. Nós tivemos aqui uma primeira corrida que levou um tempo t, uma segunda corrida que levou o mesmo tempo t, porque o vencedor foi o mesmo x. Agora, a terceira corrida, que é entre y e z, ela vai ter um tempo diferente. Não vai ser esse t maiúsculo. Vai ser aqui um outro t, que é um pouquinho maior. Então, a gente pode dizer que esse tempo aqui é o tempo que o vencedor leva para percorrer os 1000 metros. Tempo que o vencedor dela, que é o y, leva para correr 1000 metros. Então, a gente tem que fazer uma outra continha aqui para descobrir qual é esse t. O tempo que o y leva para correr 1000 metros. E como é que a gente calcula isso? Olha aqui, eu quero saber tempo. Tempo é distância sobre velocidade. Com isso aqui, a gente pode descobrir o tempo que o y leva para correr 1000 metros. Então, tempo que o y leva para correr 1000 metros é distância sobre velocidade. Nessa situação aqui, esse tempo é igual a distância, que é 1000, dividido pela velocidade. A velocidade que o y está correndo. A velocidade que o y está correndo está aqui, ó, é conhecida. Então, essa velocidade é 950 sobre t maiúsculo. Pronto, a gente relacionou este tempo da terceira corrida com o outro tempo, que é o tempo lá da primeira e segunda corrida. O tempo que o x levou para percorrer 1000. Pronto, então com isso a gente achou esse tempo. Essa fração aqui vai ficar 1000, o t maiúsculo vai para o denominador e a velocidade fica aqui, 950. Pronto, esse tempo aqui é o tempo que você vai usar aqui. É o tempo que o y leva para percorrer 1000 metros. Durante esse tempo, quanto que o z vai correr? É o que a gente está calculando aqui. Então, a distância percorrida pelo z é isso aqui, velocidade vezes tempo. A velocidade que a gente está usando é essa, 931 sobre t, esse aqui com t maiúsculo, né? Presta atenção. Aqui no cálculo dessa velocidade, a gente usou a primeira e a segunda corridas, que tiveram um tempo t maiúsculo. E aqui nesse cálculo, a gente está usando o tempo dessa terceira corrida, que é um tempo diferente, que a gente calculou aqui, ó. Então, encontramos aqui que o t minúsculo é isso, vamos colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar vezes
1000. T maiúsculo sobre 950. Pronto, é só fazer essa continha aqui. O T maiúsculo vai cortar. E essa distância vai dar essa conta aqui. 931 vezes 1000 sobre 950. É só fazer essa conta. Ó, uma conta michuruca, vou fazer ela rápido aqui, tá? Vou fazer acelerado, porque isso aqui é uma continha que vocês sabem fazer. Prontinho, essa continha aqui, depois de simplificar, deu isso aqui, 980. Isso significa que nesse tempo em que o Y corre 1000 metros, o Z vai correr uma distância de 980 metros. Ou seja, o Y chega na frente do Z uma distância de 20 metros. Aquela história de ver a diferença, 69 menos 50 dá 19, você ia errar a questão, né? Ia marcar 19 aqui. Mas essa é a maneira correta de fazer e essa resposta dá 20 metros. Então, 20 metros, resposta correta, letra C, de Charlie. Tá, eu podia resolver esse problema só usando aritmética? Na verdade, só usando aritmética não. O raciocínio que você usou na álgebra aqui, de pensar que um chegou tantos metros na frente do outro, esse mesmo raciocínio que você usou na álgebra, teria de qualquer forma que usar na aritmética também. Mas como é que seria resolver por aritmética? Seria não usar as equações que a gente utilizou. Sim, dá para fazer. Vou fazer aqui rapidinho. Olha aqui, considere uma corrida envolvendo os três. Envolvendo o X, o Y e o Z. Ele descreveu aqui uma corrida entre X e Y, depois uma corrida entre X e Z, mas a atuação do X nas duas corridas foi exatamente a mesma. É o X correndo 1000 metros. Vou fazer agora uma corrida com os três. Não importa quem está correndo junto com ele, o X vai correr 1000 metros num determinado tempo. Nesse mesmo tempo, o Y correu menos. Ele ficou 50 metros para trás. Quer dizer que ele correu 950 metros nesse mesmo tempo. E nesse mesmo tempo, o Z correu 931 metros. Porque ele ficou 69 metros para trás. Então, se você tirar uma fotografia do instante em que o X vence a corrida, você vai ver isso. Pá! O Y vai estar 50 metros para trás e o Z 69 metros para trás. Você conseguiu colocar os dois na mesma linha do tempo. Agora, a corrida entre esses dois aqui, Y e Z, digamos que ela continue. O Y vai ganhar a corrida, porque ele é mais rápido. O que a gente tem que fazer agora é esticar essa distância. Esticar como? Passando mais tempo. Passando mais tempo até essas distâncias irem aumentando. Elas vão continuar aumentando na mesma razão. Razão de tempo, né? Em relação ao tempo, eles vão continuar com essas distâncias aumentando. Então, você quer que essa distância aqui, nesse instante aqui, é 950, quer que ela vire 1000. Então, o que tem que acontecer? Para ela virar 1000, ela tem que ser multiplicada por quanto? Por quanto eu tenho que multiplicar 950 para ele se transformar em 1000? Eu tenho que multiplicar por 1000 sobre 950. Isso aqui é como se fosse uma expansão temporal. O tempo continua aumentando nessa razão. Você quer que o tempo aumente nessa razão para que a distância percorrida seja 1000. Então, o tempo daqui para cá, ele foi multiplicado por isso aqui. É o aumento que você deu no tempo. É uma prorrogação no tempo, pronto.
esse ganhou a corrida, mas esses dois continuaram correndo. Ninguém mandou eles continuarem correndo, mas eles estão continuando para poder ter lá o segundo lugar, né? Segundo, terceiro. Então, isso aqui equivale a deixar o tempo se expandir nessa proporção aqui. Agora, o tempo que passa para esse é o mesmo tempo que passa para esse. Essa distância que ele tinha percorrido aqui, 931, ela vai sofrer, digamos, a mesma expansão temporal. O tempo aumentará para esse também. Se isso aqui dobrar o tempo, aqui também vai dobrar o tempo. Então eu estou considerando, é claro que o tempo vai aumentando linearmente, mas eu estou considerando aqui, matematicamente falando, como se o tempo tivesse sido multiplicado por um valor. Se o tempo for multiplicado por esse valor, a distância vai ficar sendo igual a 1000, que vai cortar aqui, né? Então, se você der essa mesma expansão de tempo para cá, para o corredor mais lento, a distância que ele vai ter percorrido vai ser essa distância que ele tinha e vai dar essa expansão de tempo aqui, 1000 sobre 950, pronto. 1000 sobre 950. Esse raciocínio aritmético, o que eu estou usando aqui? Grandezas proporcionais, né? Então, essa distância aqui vai ser o resultado dessa conta, 931 vezes 1000 sobre 950. É aquela mesma conta que eu acabei de fazer. Essa continha que eu fiz ainda agora, 931 vezes 1000 sobre 950, que deu 980. Então eu não vou fazer de novo, isso aqui dá 980. Portanto, depois do x ser o vencedor, o y vai ser o segundo colocado quando essa distância do y virar 1000. E nesse instante em que a distância do y virou 1000, a distância do z, a distância percorrida pelo z, virou 980. Então, o y vai ganhar o z com a dianteira de 20 metros. É o que ele está perguntando aqui. Quantos metros o y deve dar para o z de dianteira para eles chegarem juntos? É 20 metros. Então, 20 metros. Então, está aqui a mesma solução usando a aritmética. Infelizmente, esse raciocínio aqui de pensar na velocidade, distância e tempo, o que um chegou na frente do outro, esse raciocínio não tem jeito. Isso aí está dentro da resolução do problema. Não interessa se você fez por álgebra ou se você fez por aritmética, né? A descrição da situação ali, que é a corrida, você tem que fazer ela do mesmo jeito. Não interessa se você vai usar uma equação para resolver ou se você vai usar aqui, no fim das contas, razões e proporções. Você pode dizer que está embutido aqui o uso de uma regra de 3, né? Que é o caminho aritmético.